nosso estudo de hoje fala sobre as bênçãos proferidas por Jesus lá no monte, sobre aqueles verdadeiros cristãos, e pode ter certeza, além da recompensa, nós temos a garantia da presença do Mestre juntamente conosco. Sabe que sermão é este? Bem-vindo ao nosso canal Jaboque. Vamos orar? Seja muito bem-vindo. Obrigada pela tua companhia em mais um estudo. Se inscreva caso ainda não seja inscrito. Faça comentários, dá o seu like e compartilhe, porque é muito importante ganharmos almas para o Senhor Jesus. Vamos ver o nosso estudo logo após a vinheta. O sermão que vamos falar hoje é sobre o Sermão das Bem-aventuranças. Nós vamos conferir o nosso tema, que é assim: vivendo as promessas de Deus através das bem-aventuranças, Sermão do Monte. O nosso texto está em Mateus, no capítulo 5, verso de 1 a 12, e o nosso texto base está em Mateus 5, de 1 a 2, que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. É muito interessante esse sermão, que Jesus estava justamente lá na margem do Mar da Galileia, e ele é registrado em Mateus e em Lucas. As bem-aventuranças são pilares da nossa fé, e ela nos mostra que precisamos ter perseverança para fazermos a diferença aonde Deus tem nos colocado, onde Deus tem te colocado. Será que você tem feito a diferença? Você quer atrair bênçãos para você? Então vamos ver justamente o que Jesus nos diz. Mateus, no capítulo 5, verso 3, diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito, é interessante essa frase. São aqueles que reconhecem a necessidade de depender de Deus. É aquela pessoa que não é orgulhosa. Ela se inclina à vontade de Deus. Ela quer obedecer e submeter à vontade de Deus. Ela renuncia os seus desejos, porque o prazer dela, a alegria dela, está em servir e obedecer a Deus. Veremos Isaías 66, verso 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor, mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. É muito bom você entender que a mão do Senhor fez todas as coisas, mas olha o detalhe, mas para esse olharei. Quem que é este? É justamente para o pobre e abatido de espírito e que treme diante da palavra de Deus. Treme e teme, né? Olha o que o salmista diz em Salmo 84, verso 12. Ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em ti confia plenamente. Será que você tem depositado a tua fé no Senhor? Será que você pode ser achado, como o salmista fala, plenamente a tua confiança está no Senhor? Olha o que diz Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? É interessante que Tiago ele faz justamente esta pergunta: Deus não tem escolhido? Mas uma coisa eu falo para você: bem-aventurado é você que não é orgulhoso, que tem um espírito humilde e que está fazendo e desejando fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Isso incomoda muita gente. Olha o que diz Lucas 6, 20 e 21. Diz assim: Então, dirigindo o olhar para os seus discípulos, Jesus lhes declarou: Bem-aventurado vós, os pobres, porquanto a vós pertence o reino de Deus. Vocês observaram nesse versículo? Jesus está se dirigindo aos discípulos. E aí você olha, você se entristece. Não
estamos falando de bens materiais, mas estamos falando de humildade, de sinceridade. Esses são os pobres de espírito que o Senhor quer encontrar. Vamos ver a segunda bem-aventurança que está em Mateus, no capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando eu estava digitando, o Senhor só me fez a seguinte pergunta para eu fazer para você que está me ouvindo. Qual tem sido o motivo do seu choro? Porque olha o que o Senhor fala em Isaías 66:13. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu, o Senhor, vos consolarei. Deixa o Senhor te consolar nesse momento. É muito interessante que quando você verte as suas lágrimas, o Senhor está colhendo, o Senhor está vendo. Olha o que diz Salmo 126, 5 e 6. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Às vezes você está invertendo suas lágrimas porque você está sendo incompreendida pela tua família ou você está sendo incompreendido na tua própria igreja. Mas de uma coisa você tenha certeza. Salmo 30, 4 e 5. Olha o que diz. Porque a sua ira, a ira de Deus, dura só um momento. No seu favor, no favor de Deus está a vida. Tenha certeza disso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Olha a certeza do salmista, e eu passo essa certeza para você. O choro pode durar sim, até uma noite. Eu não sei quanto tempo está durando a noite na tua vida, mas tenha certeza, a alegria, ela vem pela manhã. Olha o que diz Apocalipse 7:17, ao finalzinho do versículo. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já imaginou aquele dia que nós nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens? Já imaginou nós recebermos um corpo glorificado, transformado? Tudo aqui na terra passou, mas lá nós teremos gozo constante, alegria constante. E pode ter certeza, você tem um Deus que não deixa nenhuma lágrima do teu olho escorrer sem ele presenciar. Vamos à terceira bem-aventurança que está em Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É interessante, manso não é ser bobo, ao contrário, manso é uma pessoa de gênio afável. Ah, eu sou dura, eu tenho um gênio difícil, mas bem-aventurados mansos, aquela pessoa de gênio afável, de um gênio tranquilo, de um gênio dócil, aquela pessoa bondosa. Olha, Salmo 37:22. Porque aqueles que Deus abençoa, herdarão a terra. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Aqueles que Deus abençoa, herdarão a terra. Que lindo a nossa confiança. Vamos ver Salmo 37:3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O que é para você confiar no Senhor? Quem confia no Senhor, espera nele, no tempo dele e deposita nele as suas esperanças. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós temos crido e assim nós conseguimos dirigir a nossa voz em oração ao Senhor. Também nós dirigimos em súplicas para aquele que pode mudar todas as situações. A quarta bem-aventurança está em Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós vamos, num primeiro olhar, imaginar esse versículo aqui nesta terra. Por quê? Porque você tem as suas pendências. E quantas vezes você não chama Deus para fazer justiça para você aqui nesta terra? Olha o salmista em Salmo 36:6. A tua justiça é firme, como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tenha certeza que a justiça de Deus é firme. E como diz Isaías 64:4, o Senhor trabalha a favor daqueles que nele confiam. Vamos ver Salmo 103:6? Diz assim: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos.
Pode ter certeza, você tem um Deus que trabalha a teu favor, você tem um Deus que faz justiça a teu favor. O Salmo 140, verso 12 e 13 diz justamente o seguinte: o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos louvarão o teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu te convido a colocar a sua confiança. Este Deus, ele trabalha a teu favor. A Bíblia fala, como nós acabamos de ler, o Senhor sustenta a causa do oprimido. O Senhor vê o direito do necessitado. Existe uma outra versão sobre essa bem-aventurança que fala que essa fome e sede de justiça é quanto à salvação. Nós observamos um pouquinho, né? Quem tem fome e sede de justiça, não em relação à salvação, ela não fica olhando só para si. Ela não quer ir para o céu só ela quer que todos venham ao conhecimento da salvação. E nós vemos um versículo bem interessante em Mateus 6:33, que fala assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas por que você está trazendo esse versículo para a meditação? Porque aquele que tem sede e fome de justiça, da justiça de Deus em relação à salvação, ele quer Deus, ele quer procurar a Deus em todas as situações e ele quer levar Deus a todos os povos. É por isso que quando tem esse segundo olhar, a gente fica até um pouco mais atento. Será que eu estou querendo Deus só para mim? Os favores dele só para mim? E eu estou deixando as pessoas irem para o inferno? Então é bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, também no sentido da salvação. Vamos ver a quinta bem-aventurança? Está em Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Esse versículo é tremendo. Fala justamente o seguinte: bem-aventurado é aquela pessoa bondosa. São aquelas pessoas que gostam, que se preocupam com o teu próximo. São aquelas pessoas que perdoam porque sabe que o outro é um ser humano falível. E são as pessoas que se compadecem e procuram fazer algo para ajudar o outro. E Jesus é um Jesus de misericórdia e de compaixão. Olha o que diz Oséias 6:6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Olha quanto a misericórdia é importante nós tentarmos executar aqui nesta terra. Olha o que diz Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É interessante que muitas das vezes nós queremos a misericórdia do Senhor para a gente e o outro, problema dele. Mas não é assim que o Senhor nos ensina nessa quinta bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos. Por quê? Porque ele é misericordioso. Mateus 12:7 nos diz justamente o seguinte: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. A questão é que muitas das vezes nós nos colocamos como juiz. Nós julgamos e condenamos, mas não é assim com o Senhor. É por isso que bem-aventurado é o misericordioso, aquele que executa a misericórdia. A sexta bem-aventurança está em Mateus 5:8 e diz justamente assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui Jesus está falando sobre a pureza espiritual. É interessante que o salmista, lá no Salmo 24:3-4, ele faz justamente essa pergunta. Vamos ver? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? E olha a resposta: aquele que é limpo de mão e puro de coração. 1 João 1:7 vai nos ensinar. Vamos olhar? Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica
de todo pecado. Mas olha Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. É Deus que nos torna limpo. É o Senhor que verteu sangue na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos dar acesso ao trono de Deus. Bem-aventurado os limpos de coração. Você pode olhar para você e fazer uma análise? Será que Jesus está me achando limpo de coração? Vamos para a sétima bem-aventurança? Mateus 5:9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ah, como é difícil encontrar pessoas assim. Hoje as pessoas, elas têm mais prazer em estar fazendo contendas, divisões, do que estar executando a pacificação, a harmonia entre as pessoas. Pacificador é justamente aquele que restabelece a paz. É quem busca pacificar, apaziguar, é um harmonizador. E Tito 3:2 fala justamente: não promovam a calúnia de ninguém, sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Olha para o que o Senhor tem nos chamado. E eu vejo nesse versículo, bem-aventurados pacificadores, algo muito importante para nós. É muito fácil nós criticarmos alguém, falarmos mal de alguém, mas não é isso que o Senhor tem para nós. Essa sétima bem-aventurança é justamente isso, porque eles, quem? Os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Vamos ver Provérbios 6:19? A testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contendas entre os irmãos, sabe o que o Senhor faz? Ele abomina. A outra versão fala que ele abomina aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Por quê? Porque bem-aventurado é aquele que traz harmonia para ser chamado filho de Deus. Deus abomina quem faz discórdia, quem semeia contenda entre os irmãos. Vamos ver a oitava bem-aventurança. Mateus 5:10. Diz o seguinte: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não é de se admirar, você há de concordar comigo, que aquelas pessoas que buscam agradar a Deus, elas renunciam a si mesmo, elas vão ser injuriadas, elas vão ser difamadas, elas vão ser perseguidas. Por quê? Porque elas estão querendo que o reino de Deus venha a ser distribuído, venha a ser espalhado aqui nesta terra, para que possamos, juntamente com os nossos irmãos, herdarmos o reino, a terra prometida. Olha o que diz 2 Coríntios 4:8-9. De todos os lados somos pressionados. Paulo fala isso, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sabe por quê? Porque o Senhor está conosco. 2 Coríntios 12:10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Por quê? Porque o Senhor habitando em mim me faz forte, cada vez mais forte. Por quê? Porque nós estamos escondidos nele. A nona bem-aventurança, ela está em Mateus 5:11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. É muito interessante isso, porque o próprio Jesus, ele é o nosso exemplo. João 15:20, ele vem com esta palavra: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Olha que Jesus fala: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então o próprio Jesus já traz para você que nesse mundo nós vamos ter lutas, nós vamos ter aflições, nós vamos sofrer perseguições,
e difamações e coisas que vai até nos trazer tristeza. Mas nós temos a certeza da bênção, da presença de Deus. Mateus 5:12 é justamente o que o Senhor fecha o Sermão da Montanha. Diz justamente o seguinte: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós temos a certeza da recompensa. Será que você pode receber as bênçãos do Senhor e entender que o Senhor ele está contigo? Gálatas 5:22 nos traz uma palavra para meditarmos na conclusão. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você consegue associar as qualidades do fruto do Espírito com as bem-aventuranças? Parece que uma coisa reflete a outra. Quando o Senhor me trouxe isso, eu achei assim muito extraordinário, porque a gente sempre separa. A bem-aventurança é uma coisa, as qualidades do fruto do Espírito é outra coisa. As qualidades do fruto do Espírito traz para você a recompensa da bem-aventurança. Olha que tremendo. 1 Pedro 3:4 e 15 diz o seguinte: pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. As pessoas, elas estão um pouquinho envolvidas em si mesmas e elas estão deixando de lado o que a palavra de Deus fala como nós devemos ser. Nós queremos atrair as bênçãos de Deus, então nós temos que estar ligados em Deus. Nós temos que estar cada vez meditando mais e mais na sua palavra. As bem-aventuranças, elas nos mostram que como estamos na presença de Deus, nós temos a garantia das bênçãos dele, tanto aqui como na vida eterna. Assim como as qualidades do fruto do Espírito, ela nos mostra diante dos homens que o Senhor está habitando em nós. Como é importante nós estarmos conscientes de quem é o Deus que nós servimos. Colossenses 3:12 diz justamente assim: assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado. Olha como nós somos. Revestivos de um coração pleno de compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha as qualidades do fruto do Espírito trazendo as bênçãos da bem-aventurança para nós nesse momento. Que possamos estar muito atentos à palavra do Senhor, que possamos receber todas as sortes de bênçãos espirituais habitando no esconderijo do Altíssimo. Que você possa entender que para você atrair as bem-aventuranças na tua vida, é necessário você desenvolver a qualidade dos frutos do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Deus te abençoe.